Estamos de volta aqui, pessoal. Estamos aqui de volta. Oi, Rezinho, você está assistindo a live? Álvaro. Tô esperando a Marie. Peraí, Maria. Adicionar. Você tá rindo de mim, Isa? Ei, de O volta! Renatinho tá aí, o Renatinho tá aí. Quem é P3? Não sei. Ah, Tá divertido porque realmente tem uma hora que vira assim uns amigos, né? vira uma conversa de bar, né? A gente tá num Gente, bar isso aqui, tem um aproveitando. lado que assim, isso aqui não se transpõe, né, para um evento. É impossível você ganhar essa intimidade com as pessoas no evento. Tá ótimo. Pois é, Eu bom tô tendo demais. muito Nossa. melhor. Flor, enfim, vamos retomar aqui. Eu vou retomar a lista de perguntas que a gente já tinha e depois, se vocês quiserem também ir voltando. Ah, não, mas peraí, você encerrou a sua fala na metade. Você não quer voltar a falar sobre essa questão da adaptação do Obu? Ou você acha que já deu? Não, então, o negócio do digital é assim, né? A gente se adaptou. Na verdade, a gente começou o Bu já muito consciente de que o e-commerce digital e a vida online e tudo mais era uma coisa muito importante. Então, a gente teve um site desde antes de um site Uhum. e-commerce, né? Não só um site institucional, um e-commerce desde antes de abrir a editora. Então, a gente já estava pegando, assim, assinante de newsletter, assinatura de newsletter e tal. E o Instagram também é uma ferramenta de comunicação para a gente desde o começo. Então, na verdade, essas duas coisas, que são as maiores ferramentas que a gente tem de comunicação online, elas já estavam funcionando e a nossa equipe toda já mexia com isso, né? Todo mundo na Ubu entra no site, acrescenta um texto no blog de conteúdo, ou mexe na sinopse, ou sobe um post no Instagram. A gente, só para vocês saberem, a gente dividiu na quarentena. Cada dia uma pessoa aposta, para não ficar uma pessoa à noite, porque à noite é o horário melhor, né? Então a gente não explora ninguém e cada dia tem uma pessoa tem que lembrar às 7 da noite de postar, que é o horário que a gente viu que é melhor. Então, a estrutura da editora já estava muito montada para o digital. O que a gente não tinha era todo mundo voltado para produzir conteúdo, para pensar estratégias comerciais, para fazer parcerias, né, parcerias online com descontos. Eu tô achando, tá indo bem? Beleza. O que está acontecendo aqui, Bi? Dá para ouvir bem aqui? Porque eu não estou vendo. Bom, Você está se ouvindo? Não, você não está se ouvindo. Está se eu ouvindo. tô, não, mas é que parecia que tinha travado, mas Hum. então, a Bia tá falando, às vezes a gente esquece que a Bia é uma das que posta. Eu, por exemplo, no domingo à noite. Então, acho que é isso. A gente pôs mais foco e melhorou algumas das coisas, das ferramentas que a gente já costumava usar. E, e acho que isso até vai ser uma coisa, um legado para quando as coisas começarem, ou talvez nunca mais voltem a ser como Uhum. antes, mas enfim. Mas é um legado, né? Você deixar, enfim, seu catálogo digital, que as pessoas possam comprar e-book em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, enfim. Tem algumas coisas que a gente fez que resultaram. Não é assim, o e-book não é um faturamento que resolve o problema da editora, ele é uma das coisas. E a outra coisa que foi muito legal nesse momento de pandemia e que foi super importante para o Bu foi o circuito. Né? A gente abriu o circuito Bu em agosto do ano passado, né? Foi o primeiro mês. E a gente tinha uma ideia de que o circuito era um pouco um prolongamento dessa espécie de comunidade que a gente tinha para fazer, né, de leitores que gostavam dos livros que a gente escolhia, mas ao mesmo tempo a gente achava que não dava para a gente botar um livro por mês da Ubu lá. Ia ficar corrido, a gente tem, né, os livros de literatura que não encaixavam. A ideia do circuito é que seja um clube de assinatura e leitura sobre debate contemporâneo, e aí a gente decidiu fazer dois planos, um plano mensal e um bimensal, para as pessoas que não conseguem ler todo mês, etc.
e também selecionar livros de outras editoras. E aí, agora, diante da pandemia, né, do isolamento e do fechamento das livrarias, a gente teve que tomar algumas decisões. Uma delas era, bom, se a gente não tem livraria, não vale a pena imprimir livro, porque se a gente vai imprimir livro para ir em livraria, para ficar dentro do estoque, não serve. E aí a gente acabou decidindo, então, fazer só um livro por mês e esse livro ia para o circuito. Bom, de lá para cá aumentou, assim, sei lá, 30% o número de assinantes. E foi muito legal, porque o circuito passou de ser uma coisa, um apêndice, assim, sei lá, do dia a dia da UBU e do catálogo da UBU, como mais uma iniciativa, e virou como se fosse o clube de leitura da UBU, tipo, qual é o livro da UBU que você vai ler esse mês, ou qual é o livro da UBU que você vai ler mês que vem. E a ideia é muito que a gente tenha textos, né? O mês passado, o do Fanon, a gente estava em dúvida antes, talvez a gente não teria colocado. É um livro de 400 páginas, não era um livro para o circuito, né? Era um livro muito grande para um mês e tal. Mas a gente achou que valia a pena inverter e transformar o livro mesmo, o circuito num clube da UBU. Então, assim, você não se interessa muito por Fanon, não leria escritos psiquiátricos, mas a gente vai colocar no clube e vai fazer uma mediação. Então, a gente manda junto do livro um folder que tem um texto do Safatli explicando um pouco qual é a atuação do Fanon como psiquiatra. O Fanon, que é uma liderança do movimento negro no século XX, etc., mas que o lado dele, psiquiatra, é um pouco conhecido e talvez as pessoas não lessem, né? E aí a gente faz meio que um guia de leitura assim, ó, alguns textos são muito técnicos, mas se você ler esses textos aqui, que a gente indica para vocês vão ter uma vivência do que é essa experiência do Fanon como psiquiatra, né? Uhum. Então, e aí eu acho que a gente tá tendo um feedback bem, bem legal de pessoas assim que leram livros de áreas que elas nunca teriam lido, tipo Cidade Inteligente, que é sobre urbanismo e mundo digital. E era uma pessoa que assinou o clube vindo, sei lá, de antropologia ou mesmo de literatura. E aí acho que isso eu acho que é uma função bem legal da editora, é você despertar num leitor que está muito acostumado numa zona de conforto de leituras que ele já conhece, ler uma coisa que, sabe, leva ele para outro lugar e de autores que obviamente são assim, né, o Fanon, o Bruno Latour, a Audre Lorde, a Françoise Vergès, enfim, são todos autores muito destacados na sua Nossas própria, áreas. né, na sua área e que a gente garante que a leitura vai ser de excelência. Depois, se o tema não interessar muito bem, no mínimo aquela pessoa entrou em contato com um assunto novo, mas num nível muito alto, né? Acho que e aí é uma maneira também de formação intelectual, né? Se você chegar no final do ano e leu 12 livros e entre esses livros foram esses que a gente está falando, poxa, talvez você vai ter tido uma formação mais ampla, né? Assim, crítica de pensamento e também de alargar suas referências, enfim. Então, foi... Nesse mesmo assunto, o Stanley está perguntando se você sentiu um aumento de um interesse pela literatura durante a pandemia. E aí a gente pode medir um pouco isso também no circuito, né? Com esse interesse para o circuito. Eu acho que sim, Stélio. Stélio é um grande amigo, posso chamar ele de Té. Eu acho que sim, acho que o consumo de livros se manteve alto, assim, a gente recebeu muita gente no site, muita compra da Amazon, acho que tem muita, assim, as pessoas, né, nesse momento em que você está isolado na sua casa e você tem um livro, muita gente também fala da dificuldade de ler durante a quarentena, mas assim, também ouvi falar assim, no começo foi muito tenso, eu só via notícias e agora eu tô lendo mais. Teve um pouco, assim, ouvi um pouco de tudo. Mas eu acho que quando você pega um livro e você tá na quarentena e você tá na sua casa e você deita no sofá e você lê, a experiência da leitura é sempre né, prazerosa, sempre é alguma coisa né, que te leva para outro lugar, te faz pensar em outra coisa, te amplia a imaginação, te faz viver outra vida.
enfim, acho que é curativa, né? A literatura, a ficção, nesse sentido, é curativa. Imagina você ficar assistindo o dia inteiro notícia, lendo jornal, lendo notícia, vendo jornal nacional, vendo a última notícia da Globo News, você enlouquece. Recomendo que se leia literatura, ficção, outras coisas, para sair um pouco, que existe um outro nível, né? Um outro horizonte para além desse curto que temos aqui, né? Vamos embora, não tem mais, não falando mais de nada de editorial. Não, aí tem uma pergunta que é um pouco, mistura um pouco essa questão do design, mas como que é decidido, assim, a escolha da arte da capa ou do projeto editorial, assim, como que vocês chegam nesse equilíbrio? Uma conversa sua ou de quem está editando junto com as meninas do design? Então, isso eu acho que é uma particularidade muito da escola que a gente fez, que é a Kozak Naif, que tinha a relação entre forma e conteúdo totalmente junta, né? E que é a minha relação de trabalho com a Elaine, super prazerosa, super produtiva, super instigante e provocadora uma com a outra, assim, porque a Elaine não pensa o projeto gráfico como, vou fazer uma capa para esse livro, não é assim, né? É o livro como um todo. Qual é o conceito desse livro? Então, começa aí. Qual é o conceito desse livro? Para quem é esse livro? É para estudante. Esse livro é para durar? Então, ele tem que ter um determinado... Né? Ele vai ser lido, vai ser carregado no ônibus para ir para a faculdade. Então, ele tem que ter uma leitura e tem que ter margem para anotar. Tem que ser molinho para abrir inteiro e você poder escrever. Ou é um livro que, não, isso aqui, assim, a gente está fazendo mais uma edição do Hamlet. Tem 15 no mercado. A nossa vai ser como? A nossa vai ser a mais chique, linda, assim, que tátil, o amor tátil do livro e com, ao mesmo tempo, com uma mancha, voltando para o assunto mancha, com uma mancha de leitura super agradável e que, enquanto você lê, você sente o prazer de estar com aquele objeto na sua mão e aquele fitilho que marca, que cada detalhe da sua experiência de leitura é notado, né? Assim, e isso é uma coisa que não está em todas as editoras, a gente sabe que a gente busca essa relação entre texto e forma, enfim, entre forma e conteúdo, mas de uma maneira que não é assim luxo, né? A ideia assim, não é projeto. Muitas vezes se confundia a ideia de projeto gráfico com especificações e tal, com luxo. A ideia não é essa, a ideia é um projeto gráfico apropriado para o uso que o livro vai ter. Então, o livro do Rousseau, por exemplo, que são 608 páginas com 5 livros do Rousseau dentro, é um livro capa dura, porque se você fizer um livro brochura, ele vai desmontar daqui a 3 anos. Então, você tem que fazer um livro que, se você vai ter um Rousseau na sua estante, ele provavelmente vai durar. Se você tiver filhos, você vai passar para os seus filhos, se tiver sobrinhos, vai passar para os seus sobrinhos. Ele vai ser aproveitado, daqui 50 anos essa edição vai ser usada, vai estar num sebo. Então, se você cuidar dela hoje, ela for pensada para ser durável, ela vai ter um acabamento. Se for um livro mais descartável, assim, de última hora, que você, né, aí é outra coisa. Você pode fazer com uma brochura, enfim, com menos rigor, não, mas menos atento a com menos demanda de responder a essa necessidade, né? E aí depois tem outras coisas, sei lá, os livros do Antônio Prata, que a capa é uma sobrecapa que abre. Isso daí é uma ideia da Elaine, assim, que a gente pensou juntas e aí pautou a Thalita para fazer um desenho e que tem a ver com como as crianças vão usar aquilo, vai abrir no chão, vai sentar, vai ficar apontando as coisas, vai ter uma vivência física com aquilo, enfim. Aí, cada livro, você fica tentando desdobrar o conceito dele e como ele vai ser vivido pelo leitor, né? Não, eu queria aproveitar que você citou o Hamlet, que teve uma das perguntas sobre isso, assim, que não é especialmente sobre esse livro, mas como
que a gente escolhe os aparatos, os textos que vêm de comentários, etc., que algumas das edições da Ubu acompanham o aparato, né? O Hamlet, o Coração das Trevas, no caso dos Sertões, virou um livrinho que faz parte do box, né? Que é as variantes que a Valnice, que fez a edição crítica e organizou, então é um livrinho da Valnice, assim, pensar que você esclarecesse um pouco Sim. como que é feita essa seleção e escolha. Então, a gente decidiu, assim, quando a gente abriu o Obu, isso pode mudar mais para frente, mas a gente decidiu fazer a parte de debate contemporâneo, ciências sociais, assim, pensamento crítico e filosofia, antropologia mais contemporânea, e a parte de literatura, a gente não está fazendo literatura contemporânea. Salvo o livro do Juliano, que, segundo Domé, ele é filosofia. Mas, assim, a ideia é um pouco que a gente faz. A gente escolheu alguns livros que eles transcenderam já o universo simplesmente literário e viraram ícones da cultura ocidental. Então, os livros que a gente publicou, a Odisseia e a Ilíada, Os Sertões, Macunaíma, Hamlet, Coração das Trevas. São todos livros que são de literatura, mas que foram muito referência para o pensamento em filosofia, em psicanálise, em antropologia, muito debatidos como ícones, né? Como alegorias de uma determinada situação ou de uma determinada pensamento, etc. Então, por exemplo, no livro do Hamlet, a gente fez uma pesquisa sobre textos sobre essa peça. Por exemplo, Hamlet foi muito comentado na psicanálise. O Freud tem um texto sobre Hamlet, o Lacan tem um texto sobre Hamlet, o Vygotsky tem um texto sobre Hamlet. A gente falou, bom, a gente tem psicanálise no nosso catálogo, então vamos fazer um aparato crítico que dê um pouco conta da importância desse livro como ícone ocidental. Então, a ideia desses textos no final são um pouco mostrar a relevância literária deles mesmos. Então, no caso do Hamlet, a gente colocou textos do Coleridge e do Bradley, que são dois grandes críticos, um deles de, sei lá, acho que é de 100 anos depois do Hamlet, do Shakespeare, e que são críticos que foram formativos da crítica do Hamlet, né? Depois todo mundo cita esses caras, e que não estavam em português, por exemplo. O Coleridge estava inédito em português. Então, a gente mais uma vez, uma maneira da gente cobrir uma lacuna para quem está estudando Shakespeare na faculdade em português, ter um texto do Coleridge em português para poder ler e acompanhar. E também o prazer de você ler o Hamlet, que é uma peça muito, muito enxuta, assim, você termina de ler e fala, nossa, mas já acabou? E aí depois você tem todos esses aparatos que te dão chaves de leitura para se aprofundar nesse texto, né? Então, a ideia um pouco fazer uma imersão em dois lados. Um que é assim, o lado mais literário, por que esse livro se destacou na literatura, e por outro lado, quais são as pontes que esse livro faz com outras áreas do conhecimento, né? No caso do Supermacho, por exemplo, tem um pós-fácil do Agamben sobre o riso. No caso do Coração das Trevas, peraí. Não sei se eu vou pegar aqui. Tô sem o coração aqui. Prazer. Mas no caso do. Tô sem o coração aqui. Não lembro, esqueci agora os aparatos do coração, tem que entrar aqui para ver. Mas tem o texto do Bernardo Carvalho que a gente comentou Da Valnice. especialmente. A Valnice tinha escrito sobre a relação entre o Euclides da Cunha e o Conrad. Então, assim, a gente se diverte muito porque a gente acha, na hora que a gente está fazendo essa pesquisa, que é Google, escola, vai em biblioteca e tal, e fica procurando coisas sobre o livro, a gente acha, de repente, isso, um texto da Valnice, que é a nossa autora na edição Crítica dos Sertões, sobre a relação entre Euclides da Cunha e o Conrad. Vamos colocar, porque vai ter... e tem um texto da Virginia Woolf, a Bia tá lembrando, Então, um texto da Virginia Woolf maravilhoso sobre o Conrad, em memória,
logo depois que ele morreu. Então, exaltando as qualidades literárias dele, enfim. Então, então é um pouco uma brincadeira de fazer pontes assim entre o catálogo e ao mesmo tempo cobrir lacunas de crítica literária e mostrando a relevância desses livros para o pensamento mais amplo, né, ocidental, como referências mesmo, né? Flor, alguém perguntou, comenta também essa questão das edições especiais, que no caso do Hamlet a gente teve a parceria com o Nuno Ramos, do Coração com a artista Rosângela Renault. Então, isso daí é uma coisa que a gente tinha feito algumas vezes na COSAC, que tinha dado super certo, e a gente continuou fazendo na UBU, que é assim, a gente chama um artista para pensar um desses livros, né? Então, no caso, a Odisseia foi o Odíris Milasro, a Odisseia e a Ilíada, a Rosângela Renault foi o Coração das Trevas, o Nuno Ramos, o Hamlet, e o Alex Serveni, o Origem das Espécies, do Darwin. E aí, o que a gente... Eles pensam... Bom, varia um pouco, mas assim, a gente faz duas edições. Uma edição que é para o público geral, só que muitas vezes a gente encomenda esse trabalho para o artista e todo esse trabalho de fazer a edição... Ah, uma Macunaíma também, do Zerbini. Todo o trabalho que foi, por exemplo, fazer as monotipias do Zerbini, escanear isso... tratar essas imagens, tudo isso custou 25 mil reais, por exemplo. Se a gente pegasse isso e dividisse numa edição normal, a gente teria que vender o livro muito caro e muitos livros para poder recuperar esse dinheiro, né? Mas assim, mais de uma edição. Então, o que a gente fez? A gente pegou 250 exemplares e a gente fez um acabamento especial que o artista fez, e esses exemplares eram exemplares numerados e assinados pelo artista, com uma sobrecapa que era a própria gravura, um pedaço da gravura do Zerbini. E aí esse exemplar, ele deixa de ser um livro comercial e passa a ser uma edição de colecionador. Então, a gente tem dois tipos de fetiches, né? De pessoas que taradas por livros desse tipo. Você tem os colecionadores de arte, que vão ter uma edição daquele artista, uma edição daquele livro assinada por um artista. Numerada, né? Os bibliófilos. Né, os bibliófilos que colecionam livros, que querem ter a edição mais incrível, que é numerada e que tem no caso aqui do Alex, é uma gravurinha, cada um tem uma coisa diferente, a gente não tem muito como fazer a gente poderia fazer uma coisa mais padronizada, mas como a gente chama artistas que têm uma obra muito, assim, autônoma, eles acabam trazendo uma proposta e cada edição virou uma coisa diferente. O Zerbini era uma sobrecapa, que era a gravura. O Origem das Espécies, o Alex Serveni, era uma gravurinha. A Rosângela Renault pirou e fez um negócio assim, que é um livro costurado, que você tem que escolher se você vê as imagens, você vê o texto. E o Nuno fez um Hamlet que extraiu todo o texto do Hamlet e deixou só as rubricas. É um texto vazio inteiro, um voluminho vazio inteiro, que é um conceito sobre o Hamlet, né? Um conceito dele sobre o Hamlet, enfim. E para isso, assim, não tem um público massivo para isso, mas se você tem um público para 100, 200 pessoas que compram esse livro, e aí o valor dessas edições é muito maior, e a gente considera que as pessoas que podem pagar esses valores são apoiadores e financiadores das edições comerciais. Então, as edições comerciais se beneficiam desse trabalho desses artistas, mas quem paga são os colecionadores. Distribuição de renda. Distribuição de renda compulsória. Ô, Flor, perguntaram, eu esqueci na hora que você estava comentando, você explicar um pouco melhor o que é uma edição crítica, como a da Valnice dos Sertões, que, enfim, nem todo mundo sabe o que isso significa. Edição crítica é o seguinte, o pesquisador vai comparar as edições que foram publicadas, no caso, as edições que foram publicadas em vida pelo autor. Então, no caso dos Sertões, a Valnice comparou, é um trabalho dela, não sei se do que era de pós-doutorado ou o quê, mas assim, foi uma pesquisa que durou uns 10 anos, e ela comparou linha a linha, palavra por palavra, 3 edições dos Sertões publicadas pelo Euclides.
E aí, nessa mudança de uma edição para outra, ela foi percebendo coisas que ele fez. Então, uma das coisas, assim, a tese, basicamente, dela, que é extraída dessa edição crítica, é que o Euclides da Cunha se abrasileirou. Ele era muito pernóstico no começo, usava uma terminologia, assim, uma erudição, parecia com uma coisa meio portuguesa, sei lá, uma linguagem mais elevada. E as edições, as correções que ele foi fazendo nessas 3 edições foram levando o livro para uma coisa mais brasileira e mais compartilhada, digamos. Isso por si só já é um conceito. Mas o trabalho dela é um trabalho de filóloga, né? Então ela fala, nesta linha, na linha tal. Então, assim, todas as páginas são numeradas, todas as páginas são numeradas por linhas, e ela diz, na linha tal deste livro, na primeira edição, ele riscou a palavra tal e substituiu por tal. Aqui ele tirou vírgula e botou ponto. Aqui ele tirou ponto e pôs vírgula. E assim vai. Então, as variantes, que é aquele livrinho pequeno que a gente publicou no Box dos Sertões, é esse trabalho dizendo, na linha tal fez tal coisa, na linha tal fez tal outra. É um trabalho assim, não sei se alguém aí se apresenta para ler isso, é impossível, é uma coisa de filólogo maluco, mas que nos brinda com uma edição que é o que ela chama a edição crítica, finalmente, é o texto estabelecido na comparação com essas 3. Então, ela vai tirando todos os erros e deixa uma edição final, que é a edição que é finalmente publicada e considerada a que vale como o texto final do Euclides, né? E a nossa edição dos Sertões tem tanto essa parte da edição crítica super bem cuidada da Valnice, como tem os aparatos também, né? E aí tem vários. Os E aí a aparatos gente são escolheu vários 14 textos. textos. Os aparatos, nesse caso, os aparatos são 14 textos que fazem um arco de 100 anos de crítica, desde 1902 até 2002, com gente assim, Antônio Cândido, Antônio Wise, Luiz Costa Lima, só gente da mais alta fina flor da intelectualidade e da brasilidade. Então, assim, todo mundo já falou sobre os sertões. A gente selecionou 14 textos incríveis, dos caras mais incríveis sobre os sertões. E, além disso, tem aquele ensaio fotográfico do Flávio de Barros, que é o único registro que restou dos sertões, né? Da Guerra de Canudos, aliás, e que são fotos conhecidas, que tinham saído já publicadas assim em alguns lugares, naquele caderno de fotografia do IMS, mas que nunca tinham sido publicadas junto com o texto. E é muito impressionante você estar lendo lá a descrição do jagunço ou de uma das batalhas e você vê no final as fotos dos próprios ali, né? Os próprios jagunços ali, eles mesmos no final. Então, é isso, assim, um pouco... Essa é a parte mais prazerosa de você encontrar um material iconográfico como esse. A gente, por exemplo, no livro dos Argonautas do Pacífico Ocidental também aconteceu isso, que é um clássico da antropologia, né? Assim, o livro que fundou a ideia de etnografia no mundo. Cara, ele foi para Melanésia, ficou lá 5 anos, aprendeu e foi viver com os melanésios, aprendeu a língua e tal, e inventou esse conceito de observação participante. E aí, as edições desse livro, que é um mega clássico, eram sempre horríveis, toscas, dos pensadores, muito ruim. E aí a gente, na hora que decidiu refazer, porque era uma lacuna editorial, etc, etc, a gente descobriu que o arquivo inteiro do Malinowski tinha sido doado para a London School of Economics e que eles tinham tudo o acervo escaneado em alta. Imagens, assim, do começo do século XX, intactas, maravilhosas, e aí a gente fez uma edição ilustrada, que eu me orgulho, foi uma das coisas mais lindas que a gente fez nesse catálogo de antropologia. Enfim. É isso. O livro te abre para, de repente, uma descoberta, meio que uma investigação, você não sabe onde vai dar, mas cada livro bom, eu não sei nada sobre isso. Também, eu tinha lido Hamlet na escola. Bom, vamos lá, ler de novo. Vai, né? Vai ler outras coisas, né? Então, Origem das Espécies. Nunca tinha lido Darwin. Bom, você descobre um mundo inteiro. Você fala, entendi porque que é um clássico. E aí, é isso. Vai criando um ambiente inteiro de pesquisa. E essa nossa edição da Origem das Espécies, eu estava dizendo, né? Também tem uma versão que foi feita
uma edição especial e a edição comum, né? Porque, enfim, tem que. A especial é realmente a função da especial para a gente é ter um objeto mais. Porque é isso, é um clássico que é um livro fundante, né? Do pensamento científico Ocidental. ocidental. Então tem uma edição que é uma edição quase que uma edição vintage, porque ele é em tecido, com. Nossa ideia foi um pouco fazer uma coisa assim, que trouxesse uma coisa de muito especial. E, ao mesmo tempo, uma maneira de financiar a tradução, por exemplo, que a gente precisava reaver esse investimento logo, né? Enfim, são estratégias por uma coisa de comunicação com uma estratégia financeira também. Tem uma outra pergunta que várias pessoas fizeram aqui, que é sobre o conselho que você dá para quem quer ingressar nessa área de edição de livros. Quais são os conselhos que você dá para essas pessoas? Então, eu não sei como é um caminho normal para isso, né? Assim, eu posso dizer o seguinte, na UBU, nós somos 8, né, Maria? Das 8, tem 2 que estudaram letras, a Júlia e a Isa. Você estudou cinema, eu estudei antropologia, a Lu estudou administração, a Elaine e a Lívia estudaram design, e a Júlia França. A Elaine arquitetura, a Júlia França e a Lívia design. E a Bia está fazendo letras. E a Bia fez moda e está fazendo letras. Então, assim, muitas possibilidades, né? É 9, Bia, bom, eu não sei contar. E a Ana Caco, que acho que fez letras também. Então são muitas possibilidades. Né? Assim, não tem um impedimento para começar, isso é uma parte boa. Não tem um impedimento de você entrar no mercado editorial. Por outro lado, eu acho que assim, o que eu aprendi fazendo. Então, assim, fazendo sem não profissionalmente, inclusive. Sei lá, fazendo, editando o texto para uma revista. Se você estiver na faculdade, entra na revista acadêmica da faculdade. Vê como funciona. A Júlia, por exemplo, ela que veio da letras, ela trabalhava, ela fazia, era, sei lá, não sei direito o que ela fazia, mas estava no grupo de pessoas que participava da CISMA, eu acho, né, Ju? Enfim, essa experiência, por exemplo, se você estiver na universidade, a experiência de uma revista universitária é muito um caminho para você entender todo esse universo do que a gente está falando de revisão, CISMA, né? Universo de revisão, do que você presta atenção, aí, enfim, você entra no mundo, né? Fora isso, tem a ver com o livro que você pode editar, é um livro com o qual você tem familiaridade, né? Sei lá, se você vem de uma área, de uma determinada área, você pode querer revisar, fazer um revisor técnico de tal coisa. Enfim, não tem um caminho específico, né? Eu acho que é uma coisa de meter as caras, né? De se propor fazer. E eu acho que o ambiente universitário é mais fácil quando você tem menos necessidade de um trabalho remunerado do que você, de cara, virar um revisor sem nunca ter revisado. Isso é mais difícil. Acho que é um tipo de experiência. Você vai revisar primeiro você vai revisar muitos textos de graça antes de que alguém te contrate e te pague se você não tiver experiência, imagino eu, né? Então, eu acho que a faculdade de editoração ela dá essas ferramentas também. Eu não sei muito bem como em outras editoras eles se posicionam assim profissionalmente, mas acho que também você aprende essas coisas, mas não só. Isso que eu queria dizer também, que não é uma condição, né? Tem uma outra pergunta também que tem relação com essa questão do mercado editorial, é se a gente tem um manual de edição na UBU. Essa pergunta que foi a Eloá que fez, inclusive. Sim. Eloá, você quer me botar na fogueira. Não, é porque assim, a gente fez um manual na COSAC, na IFE. O Paulo Werneck, eu e quem trabalhava lá na época no editorial.
E o que a gente fazia? O Paulo, o Paulo que agora é o editor da 451. O Paulo Werneck, que foi editor, assistente na Companhia das Letras, editor na COSAC, curador da Flip 3 anos e agora é editor da 451, revista de livros, de resenhas literárias que eu recomendo, leiam. Bom, com o Paulo a gente sempre teve milhares de discussões desse tipo, sobre padronização, sobre tradução, sobre preparação. E o Paulo foi um dos redatores desse manual, que é um manual que hoje circula, porque todos os revisores e preparadores que trabalharam para a COSAC receberam esse manual e usavam. E a gente fez uma coisa mais especializada para arte, para legenda. Como é que você grafa exposição, como é que você grafa obra de arte, várias coisas específicas dos livros da COSAC, mas também um manual para você fazer uma bibliografia e todas as coisas estarem padronizadas, etc. Né? Então, a gente usa, como eu e a Elaine, a gente já trabalhava, e a Lívia, a gente já trabalhava na COSAC, e a padronização, ela entra e fica na sua cabeça. Você introjeta, né? O título você põe em itálico, né? Aspas para caixa alta e caixa baixa. A maneira como você padroniza um texto, depois que você já se acostuma, já fica valendo. Então, a gente continuou adotando as regras que a gente usava nesse manual, que era da COSAC. A gente não teve tempo ainda de fazer o manual da UBU especificamente e tal. Nem tem uma produção tão grande de textos assim que mereça, eu acho. Mas a gente acaba usando como referência aquele manual que a gente fez naquela época. As editoras grandes têm os seus próprios manuais? A companhia tem o manual da companhia? A companhia tem, e a gente vira e mexe e olha também para o manual da companhia para ver como que eles fazem. Como eles têm um padrão diferente, por exemplo, Companhia das Letras, eles têm o D maiúsculo. A gente não colocaria o D maiúsculo. Então, algumas coisas a gente não usa igual, mas algumas coisas que a gente não tem padrão, a gente às vezes consulta ou o manual da Folha ou do Estadão, né? Sei lá, tem coisas que a gente não... Você não tem padrão para tudo, né? Aí você vê como outra pessoa resolveu. E também tem alguns manuais de estilo, que isso foi uma outra coisa, umas perguntas que fizeram, que onde consultar tem um manual de estilo do Plínio, do ateliê, sabe? Como chama disso? Manual de estilo. Acho que eu pus aí, Maria, dá uma olhada no Excel. Manual de editoração e estilo. Isso, Manual de Editoração e Estilo do Plínio, que trabalhou na EDUSP e é dono da Ateliê Editorial. E o Manual de Chicago, que tem também, assim, eles têm uma coisa exaustiva de padronização, mas que é uma padronização para o inglês, nem sempre é igual à padronização do português. Bom, a gente já está chegando, já quase batendo a nossa próxima hora. Em vez de diminuir o número de pessoas, aumenta. Vamos abrir aqui uma garrafa e aí a gente vai. Devia ter preparado melhor. Na verdade, tem uma outra pergunta que já algumas pessoas fizeram e aqui também já apareceu, que é sobre a questão dos direitos autorais, assim, como que a gente negocia esses direitos, enfim, essa questão do domínio público também, que talvez valha a pena apontar que alguns dos livros que a gente editou são de domínio público e de onde a gente tira o texto do domínio público, enfim, ele é domínio público, não dá para você digitar no Google e pegar o primeiro texto que aparece. Não, então, isso é um assunto, porque, por exemplo, o Macunaíma, quando a gente fez o Macunaíma, o Mário tinha acabado de entrar em domínio público, Mário de Andrade. Então, saíram várias edições de Macunaíma e de outras coisas. E aí teve essa questão. A gente foi pegar... Bom, e onde a gente pega o texto? Aí a gente pegou na internet, não, mas espera aí. Aí a gente viu que a Tele Ancona, que trabalha no IEB e que é assim, uma estudiosa total do Mário de Andrade, fez um estabelecimento de texto. E a coisa legal que ela fez é que ela fez um estabelecimento de texto, mas ela não vendeu com exclusividade para a Companhia das Letras. Ela autoriza a Companhia das Letras a usar e autoriza outras pessoas. Então, assim, ela preza mais que o texto saia bem em várias edições do que efetivamente, sei lá, por exemplo, ganhar royalty sobre
uma edição em especial. Então, a gente contratou esse texto que foi estabelecido pela Telê, também uma pesquisa de muitos anos. Isso a gente tem muita preocupação com o domínio público. No caso do Rousseau, no caso do Darwin, é isso. Foi uma pesquisa para saber que a edição que tinha que usar era a primeira edição, mas também acrescido do capítulo 5 da terceira edição. Enfim, tem toda uma coisa assim, quase de pesquisa editorial para saber qual é a edição que tem que ser traduzida, não pode pegar qualquer uma. E tentar encontrar qual é o... Então, por exemplo, no Hamlet tem uma edição que foi recentemente, uma edição crítica de um cara da Shakespeare, não sei o quê, da Inglaterra, que eu não vou lembrar o nome agora, e que é um estudioso dele que ele está dando a chancela que aquele texto é um texto original que pode ser usado. Então, a gente tem muita preocupação com esse estabelecimento de texto, seja original em português, seja a edição que a gente vai adotar da tradução, né? O pessoal está falando aqui do Teoria do Drone. Galera, a Teoria do Drone é o seguinte, a gente pensou em fazer, aí a gente pensou em fazer, chegou a comprar os direitos, mas aí a COSAC reimprimiu e botou na Amazon e ficou, assim, vendendo durante um ano a R$10,90 o livro. E a gente achou que não ia ter mais tanto público para um livro desse. Eu te proponho comprar na estante virtual, deve estar barato ainda. E que assim, você faz um livro se você tiver um público para vender o livro. Se o livro já está no mercado e tem um livro disponível para todo mundo, vocês podem comprar de onde está disponível. Eu tenho quase certeza que esse livro deve ter exemplar ainda à venda, não por R$500 na estante virtual. E também tem mais uma coisa. Eu fiquei com um bode de fazer esse livro, porque quando a gente fez, a gente... tá falando que tá 150 na estante virtual. Oi? Tá Tá falando que tá 150. Então a gente nos aguarde, que quem sabe... Não, mas quando a gente fez esse livro na COSAC, eu encontrei com o Chamayu, o autor, e pedi para ele vir para o Brasil fazer uma palestra, ou escrever um texto, fazer uma entrevista. E isso, entrevista para o jornal. Ele falou, me pede qualquer coisa menos para falar sobre drone para o jornal, não aguento mais falar sobre esse assunto. Aí me deu um puta bode. Aí ele decidiu lançar um outro livro dele e passar... Não vou lançar um livro sobre um assunto que o autor não quer falar, não quer divulgar. Agora, temos novidades. Vamos lançar no circuito, quem assina vai receber um livro que parece que eu li assim, eu sou super honesta, viu? Vocês sabem. Eu li só a sinopse, mas foi mega recomendado pelo Vladimir Slafatli, que colocou na coleção dele, e que parece que é o melhor livro sobre neoliberalismo e sobre como que a gente veio parar no desespero que a gente está vivendo, que o Chamayu escreveu, e ele veio dar uma palestra em São Paulo, eu fui assistir, e, de fato, o argumento dele é, assim, você fica completamente... chapado, você estava comigo, né, Maria? Você fica assim, bom, e agora? Como é que a gente vai sair dessa? Ele falou assim, eu é que te pergunto, alguém perguntou isso na plateia. E aí, o que podemos fazer? Ele falou, se eu soubesse a resposta, estaríamos bem melhor. Não sabemos a resposta. Mas, enfim, o livro novo do Chamayu chama Sociedade Ingovernável e a gente vai lançar em setembro ou outubro no circuito. E um mês depois está disponível para todos os leitores que não fazem parte do nosso clube de assinatura. Tem uma última pergunta, uma pergunta que talvez valha a pena também você comentar, que é como que você escolhe e convida as pessoas que vão apresentar, prefaciar e fazer as orelhas dos livros? Bom, aí é bem isso, assim, quem é que conhece esse assunto? E aí, às vezes, assim, você se pergunta, não, esse autor não é conhecido, então eu preciso de alguém que seja conhecido no Brasil para dar uma chancela para esse autor que não é conhecido. E às vezes é o contrário, no caso, assim, às vezes é o contrário, o Fanon é muito conhecido, mas a gente queria, por exemplo, um prefácio de um intelectual negro que falasse da penetração do pensamento do Fanon no Brasil, no movimento negro e no pensamento
político no Brasil. Então, o Renato Nogueira foi convidado, enfim, aí você tem que pesquisar e pergunta, isso é rede, né? Você liga para Uhum. alguém que estuda isso, que pergunta quem que pode ser, porque a gente não conhece todo mundo que é especialista em tudo, mas você conhece alguém daquele meio que pode te indicar alguém, que pode te indicar alguém, e assim vai. E aí, Teve uma pergunta. Teve uma outra pergunta que eu achei legal também da gente comentar, que é se a gente teve algum ataque depois do lançamento da coleção Explosante, do Vladimir, a coleção que o Vladimir organiza. Acho que quem está fazendo essa pergunta está pensando, sobretudo, no Chamamento ao Povo Brasileiro, que é um livro de escritos organizado do Carlos Marighella, organizado pelo Vladimir. Enfim, ele foi lançado no ano passado, já no momento que o Brasil, essa polarização já estava muito deflagrada. Enfim, já foi pós-eleição do Bolsonaro, então não sei se você acha que ele temia isso, mas acabou que, não sei, se você quiser comentar um pouco. bom, eu não sei, eu acho que a gente tem um filtro no nosso Instagram, ou alguma coisa assim, tem muito pouco bolsominion no nosso feed, né? Assim, de seguidores. Eu acho que a gente tem uma audiência, tem a ver com que é uma editora de leitores críticos, enfim, eu acho que tudo isso soma um pouco para ter uma, sei lá, uma predisposição, se não negativa, neutra, né? Se não positiva, neutra em relação ao Marighella. Eu mesma tinha uma visão do Marighella muito mais radical do que a que eu tive depois de ler o livro. Então, para mim, a função de publicar esse livro do Marighella é mostrar a trajetória de uma pessoa que estava na legalidade, que tava no Congresso, que foi eleito deputado, que defendia simplesmente que os pobres tivessem uma vida mais digna, assim, para falar tucu, e que quando a ditadura, quando o AI-5 foi baixado e a ditadura começou a ficar mais rígida e as pessoas foram convidadas a sair do Brasil, ele decidiu pessoalmente que ele não ia sair do Brasil e que ele ia lutar do lado do povo, né? Assim, ia lutar com quem precisasse lutar. E isso significava violência, assim, estar disposto à violência. Assim, acho que talvez a coisa mais impressionante do Marighella é quando baixa o AI-5, vão atrás dele, na casa dele, né? Que é o começo do livro do Mário Magalhães, a biografia do Mário Magalhães, que chama Marighella. Hã? Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, alguma coisa assim. O Mário Magalhães Hum. é um cara incrível, super generoso, inclusive, emprestou todo o material dele para a gente fazer a nossa edição, toda essa parte iconográfica também. E que ele descreve essa cena e também é o começo do filme do Marighella que o Wagner Moura vai lançar. E que descreve que, então, ele sabe que vão ir na casa dele, ele foge, e aí ele vai para um cinema, e a polícia está atrás do encalço dele, ele entra no cinema, e aí, com o cinema lotado, a polícia entra, não sei se acende a luz ou não, mas fala para ele se entregar. Segunda. E ele não se entrega, ele levanta e fala: "Viva a democracia!" Ele se levanta, ele era um homem grande, assim. E ele se levanta e fala: "Viva a democracia! Abaixo a ditadura!" E o policial que estava na frente dele atirou a queima-roupa dele, ele estava desarmado. Enfim. Esse livro ele mostra essa trajetória dele, que é ele tentando as vias legais e ele se desiludindo com uma democracia que se demonstra incapaz de defender o ponto de vista dos pobres e diante de uma ditadura que o leva para uma situação muito radical. Aí ele decidiu ir para a guerrilha armada, e a guerrilha armada durou literalmente 9 meses. Ele decidiu ir para a guerrilha armada no começo do ano, fundou a ALN, acho que janeiro, fevereiro, e em novembro ele foi morto. Então, assim, todo o imaginário que se tem do Marighella é desse período. E não se conhece, por isso que a gente acha importante publicar, não se conhece essa trajetória, o pensamento que foi feito, e também como o pensamento dele expressa a situação do Brasil que a gente vê hoje, que você tem 30% da população disposta a se armar, né? A favor do armamento, e enfim, melhor não entrar nesse assunto, mas
Mas eu acho que ele mostra muito os limites da democracia no Brasil em determinado momento para resolver a situação da desigualdade no país, né? A democracia não deu conta, ao longo da sua história, de resolver a desigualdade no Brasil. E a gente vê como é que isso continua aflorando até hoje, né? E também a gente não teve, exatamente, a gente não teve nenhum ataque. Inclusive, a gente fez um evento imenso de lançamento do Marighella lá na Ocupação 9 de Julho, né? Deu, assim, a gente não passou nenhum susto ainda de, enfim, Deu da um medinho, a do extrema-direita. Marighella deu medo. Dá um A do medo, né? Marighella deu um certo medo. Não, porque tá Mas o cheio de objetivo é esse. doido, É, gente é. maluca. Mas O, não teve muita. Teve, e os que tiveram, assim, os comentários que houve no nosso feed sobre o Marighella foram abafados pelas pessoas que nos seguem, que discutiram. E teve um momento em que a UBU é uma editora que se posiciona em determinados assuntos, né? No assunto da Marielle, eu não lembro agora bem, acho que do Bolsonaro também, na eleição do Bolsonaro a gente se posicionou contra. E teve muita. Aí sim teve gente escrevendo, xingando, mas eu tive muita preocupação em tentar responder, criando um diálogo com o essas pessoas. diálogo. Eu gastei muitas horas nas minhas madrugadas respondendo altos e-mails, às vezes no direct para uma pessoa que continuava, enfim. A gente acredita na razão, e o problema é quando você não tem os mesmos termos para discutir, né? Uhum. O Caio fez uma pergunta que você já comentou um pouco, mas talvez valha a pena retomar para a gente encerrar, que é essa questão do e-book, assim, como que a gente, como editora, vê o e-book? Se por um lado ele torna a obra mais acessível, por outro perde um pouco essa dimensão do cuidado com o projeto gráfico e com a fisicalidade, assim, a materialidade do livro. O que eu vejo assim, a gente claramente, a UBU, ela tem uma preocupação com a materialidade e com o objeto físico. A gente faz esse é o nosso foco. A gente põe a nossa energia nisso e o esforço que a gente faz para conseguir imagens e para um projeto gráfico, para uma produção gráfica de excelência, mostram que esse é o nosso foco. No entanto, a gente publica textos muito relevantes, assim, sem falsa modéstia, porque assim, não sou eu que escrevi o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Assim, você publica um texto desse, eu acho que ele tem que estar disponível, bem editado, em todos os formatos mais acessíveis possível. Se eu pudesse fazer uma edição bolso disso, é que a gente não tem, assim, tanto... Não teria como comercializar, sabe? Não tem rede, não tem livraria, não saberia comercializar isso, mas assim... Esse texto pode estar, acho que deve estar disponível num valor muito baixo para quem quer ler o texto e não está querendo pagar pelo objeto. Então, eu vejo o e-book como uma função social de divulgação do conhecimento per se, independentemente do texto, do objeto, enfim. Que ela quer ter acesso. O livro do Rousseau é um livro caro. Custa R$119. Eu sei que é um livro caro. Mas se você comprar no e-book, custa R$69. Ainda é caro? Sim, bom, mas aí são muitos textos, né? São 650 páginas, são 6 livros. E esses próprios livros brochura que a gente lança também, sei lá, por exemplo, o feminismo decolonial, que às vezes a pessoa não vai querer também esperar, porque tem uma questão do imediatismo do e-book também, né? Que você, dependendo de onde a pessoa mora, o livro vai demorar para chegar, vai custar muito mais mandar o livro. E aí você pode, se você tem um Kindle, ou se você tem o objeto que você tiver, você pode baixar e rapidinho você tem acesso ao texto, né? Sim. Para quem está Eu estudando mesma também. Eu sou leitora de Kindle. Eu estava fora de São Paulo e estava querendo ler o livro da Grada Quilomba e baixei no Kindle e comecei a ler imediatamente depois. Eu acho que, assim, também tem uma coisa assim, você nem todos os livros você quer ter. No caso da Grada Quilomba, eu vou ter que comprar depois, porque o livro é lindo, mas nem todos os livros você quer ter na sua estante. Você pode comprar, ler e passar para frente, e o Kindle, ele responde a essa mesma necessidade, né? Uma coisa de mais imediata também. Uhum. Acho que é isso. Deixa eu só responder aqui para o Murilo. Os elementos do estilo tipográfico, eles é que não autorizam a gente a fazer edição e-book. Não sei, porque eles acham que
Nem esse, nem o Meio e a Massagem do McLuhan. Eles acham que o arquivo vai sair na internet, sei lá. Acham que vai ser hackeado. Até vai mesmo, mas até aí não dá E para... pediram também para você comentar um pouco os próximos lançamentos da Ubu. Acho que você vai ter que comentar bem rápido, na verdade, se for comentar todos os próximos, mas assim, é bom, né? Comentar, porque aí a gente faz uma propaganda. Aproveita esse momento jabá com essas 80 pessoas aqui assistindo a gente, A gente vai multiplicadores. lançar um livro da Audre Lorde, que chama Sou Sua Irmã, e que a gente Não, vai... calma, Flor. Agora a gente vai lançar, vai por ordem. Tá bom, então me Não? fala você que eu não tô com a planilha. Não, o do Latour, que Tá tá bom, no. agora a gente vai lançar agora, dia 15, quem assinar o circuito, vamos fazer a propaganda completa. Quem assinar o circuito Ubu até o dia 15, recebe em primeira mão o livro Diante de Gaia, do Bruno Latour, que são 8 conferências sobre a natureza no Antropoceno. Quem já ouviu falar em Antropoceno e em Gaia, mas não sabe direito o que é uma oportunidade, porque são conferências, é um texto mais acessível do Latour. E é isso. O livro vai custar R$ 89,90. E se você assinar o circuito sem fidelidade, se você assinar com fidelidade é R$ 62,90, você fica com a gente 12 meses. Se assinar sem fidelidade, você pode cancelar no mês seguinte. Você pode, custa R$ 69,90 e você pode ter uma experiência Circuito Ubu por R$ 69,90, enquanto o livro vai custar R$ 89,90. Então, é uma oportunidade. O livro são 8 conferências, são 480 páginas de um livro do Latour, é um autor que eu sempre quis ter no catálogo. Ele é publicado por muitas editoras no Brasil e finalmente a gente conseguiu ter ele no catálogo e vai ornar muito com todos os outros antropólogos que a gente publica. E fala sobre a catástrofe climática que a gente está vivendo nesse momento. E da cegueira que os nossos governantes mundiais têm em relação a uma coisa que é evidente, que é a revolta de Gaia, que não é uma natureza passiva, né? Alguma coisa a ser conquistada e servir de paisagem, mas sim um organismo vivo, né? Que está aqui interagindo com a gente. Né? A gente está, como diz o Krenak, a gente está aqui nesse planeta onde acontecem muitas coisas. Né? Então, enfim, é um livro de combate à denegação da mudança climática e da ciência, enfim, toda essa loucura que a gente está vendo aqui no Brasil da negação da ciência também. Depois a gente vai ter um livro, depois vem a Audre Lorde, né? A Dorlan, essa Dorlan se A gente defender. vai ter que mudar a ordem, porque a Jamile e a Raquel estão um pouco atrasadas na tradução. Então, acho que a gente vai fazer a Audre Lorde, que já está com a tradução feita. É um livro que é uma coletânea que a Jamila Ribeiro fez, com prefácio... Ih, só tem mais um minuto restante, gente. E que vai lançar junto com quatro editoras. A Elefante, a Relicário e não me deixe falhar nessa hora, e a Bazar do Tempo. São 4 livros da Audre Lorde e a gente resolveu se juntar com 4 editoras e fazer um projeto gráfico conjunto. Acho que é uma coisa... A Jamile disse que já entregou. A Jamile disse que já entregou a Dorlan. Vamos ver. Que bom. Puxão de orelha é assim, lá live. É assim que funciona. É ótimo isso aqui. Você vai falando com as pessoas imediato. E aí, bom, a gente vai fazer esse livro com essas 4 editoras. Eu acho que é uma coisa inédita. 4 editoras se juntaram com a mesma autora. Vamos lançar 4 livros da mesma autora com um projeto gráfico único. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que com isso a gente pode se despedir, Maria, porque faltam 58 segundos. Eu achei muito divertido. Os outros livros, os próximos livros que vão estar, assim, que a gente vai lançar, que vão estar no circuito...
estão no nosso Instagram, em alguns dos posts sobre o circuito, mas a gente vai incluir também no site do circuito os próximos lançamentos, para todo mundo ficar sabendo. Assim, a gente tem enviado também as newsletters. Quem está conectado aqui e não assina a news da Ubu, assine, que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo antes na sua caixa de e-mail, né? Isso aí. Bom, gente, obrigada. Eu Foi adorei esse ótimo. negócio. A gente pode repetir uma hora com outros assuntos. Boa, boa. E aí agora também a gente chama. Mas pode fazer um papo de comadre, assim, seu e da Elaine, conversando, fazendo. Boa, a gente vai pensar. Lavando roupa suja. Beijo, gente. Fechou aqui, ó. Vai acabar.